Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje é uma live especial sobre neve, Clube Med de neve. Vamos falar com duas queridas sobre Valmorel e sobre também Les Arcs e outros Clube Med também de neve, ficam na Europa. E elas vão passar tudo para a gente, todo operacional, como funciona, né? Então, vamos aí perguntar, temos várias dúvidas. Uma já está aqui, a Carol, já está entrando aqui comigo. Está aí esperando o pessoal entrar. Oi, Oi, Carol, Dani, tudo tudo bom? bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Você me escuta bem? Te escuto bem. Bom, o pessoal está entrando e a gente vai começar esse bate-papo, né, informal, pode ficar tranquila, tá? A gente vai conversar aí sobre o Valmorel, sobre a sua temporada, sobre a sua experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de você e a gente começasse aí algumas perguntas que eu tenho para fazer, outras também o pessoal quiser perguntar, né, tirar essas dúvidas, né, que eu acho que a gente sempre tem, né? É Ah, algo muito diferente pra gente, né? sim, ainda mais que aqui não tem neve, né? Então é uma experiência super legal e sensacional. Acho que todo mundo devia passar por isso, porque é muito legal esquiar e tudo mais, né? Mas, primeiramente, boa noite, então. Meu nome é Carolina, para quem não me conhece, eu sou empreendedora, trabalho por conta própria, com recreação infantil. E, na verdade, eu vendo os meus serviços para hotel, acampamentos e eventos. E eu tive a oportunidade, né, de te conhecer e ir lá pro Clube Med de Valmorel no inverno de 2019. E voltei um pouquinho antes do tempo por conta do Covid, né? Porque o hotel Uhum. acabou fechando, mas deu para aproveitar super antes de tudo isso acontecer. E vou contar um pouquinho, né? Vamos fazer esse bate-papo para tirar essas dúvidas. Com certeza. Essa foi a sua primeira temporada num Clube Médio de Neve, né? Essa temporada de 2019, 2020, que começou no passado, a partir de novembro, dezembro. Isso, Foi isso? eu acabei ficando no Clube Médio aqui do Brasil até novembro, aí começo de dezembro eu fui para lá, né, para o Clube Médio de Valmorel. Uhum. E passei, foi Natal, Ano Novo, acabei voltando em março, que foi quando o hotel fechou, né, por conta do Covid. Fechou. Uhum. Isso. Tá. E a Carol, ela trabalhou na área de miniclube, né? Que eu acho que assim é uma das áreas mais requisitadas, principalmente por brasileiros, né? Que vão com seus filhos e querem ter um apoio, né? De alguém que fale português, né? Eu acho que é grande preocupação, né? Dos pais com relação a como vai ficar a criança. Né? Porque assim, a gente sabe que nós adultos a gente se vira, né? A gente faz uma mímica, enfim, a gente Se se vira. comunica por mímica, né? O que for, não vai dar certo. Com certeza, com certeza. Eu digo que assim, brasileiro fala a língua mundial, né? Que é a língua da mímica e acha que está falando alguma coisa. Então, E assim, mas a preocupação com as crianças, né? Porque elas nem sempre são assim, né? Eu tenho pela minha filha, que é mais tímida, né? E pôde conhecer a Carol, ficou apaixonada pela Carol, né? Até falei com ela que estaria fazendo uma live hoje. Ela, ai, Carol, que saudade, manda um né? beijo pra Sophie, tô morrendo de saudade de vocês. Mas então, o Clube Med, o que eu fiquei de Valmorel, ele é um Clube Uhum, Med bem família, né? Casais, e tem bastante criança. Então, o mini clube é o forte do hotel, né? As aulas de esqui para as crianças, os grupos, e tem também vários jogos, atividades. E tem sempre pessoas que falam português, porque tem muito brasileiro, principalmente final de dezembro, janeiro, mês de janeiro, assim, quase mais do que metade do hotel são brasileiros, então você uhum, acaba falando muito português. E tem GOs, né, que são os gentis organizadores, em toda a parte, em todo o hotel. Então, não só no mini clube, que tem os brasileiros portugueses que falam português, tem também nos bares, restaurantes, né, em toda a parte do hotel. Então,
Caso você tenha dificuldade em falar outra língua, o inglês, o francês mesmo, né, por ser na França, não tem problema nenhum, porque sempre tem algum brasileiro ali para te ajudar. Tinha até o Inácio que trabalhava na recepção também, fala em português. Então, assim, em questão da língua não tem problema nenhum, porque sempre vai ter alguém ali para te ajudar. E até mesmo eu que trabalhava no mini clube, quando dava, eu ajudava os brasileiros a fechar assim, atividades, né, que eles queriam, se comunicar. Então, assim, não precisa ir com esse medo, porque sempre vai ter alguém ali te ajudando. Com certeza. É assim, lembrando, né, Carol, que assim, são vários villages na neve, e é claro que assim, tem alguns que são os queridinhos dos brasileiros, são mais vendidos, né, no Brasil. Então, esses normalmente sempre tem, né, uma equipe de GO brasileiro que trabalha durante a temporada, né? Mas tem aqueles que são mais voltados para os franceses, né, que seriam os três trident, né, os de 3 estrelas, vamos dizer assim. Isso. Né? Esses já não são tão requisitados pelos brasileiros, a não ser esqueci o nome agora, mas enfim, né, daqui a pouco vem, que a gente inclusive até vendeu esse ano, né, que tem essa pegada de brasileiro também. Mas mais os de 4 trident, né, que seriam Vamos o Gramacife, o Les Arcs, né? Todos esses, com certeza, você vai ter um brasileiro ali em alguns setores específicos, principalmente esses de ponta, né? De miniclube, recepção, né? Bar, né? Sempre nesses pontos estratégicos. Tem sim, até mesmo pela quantidade de brasileiros, né? Que descobriram a neve, vamos dizer assim, né? De uns tempos para cá, né? O brasileiro realmente gosta muito, é um programa muito de família, né? Sim. E até porque, assim, para quem não conhece, né, um clube médio é um clube que tem muita coisa inclusa, tem a parte dos esportes, a maioria das coisas estão inclusas, alimentação, bebidas e tudo mais. Então é uma viagem que, se você for fechar por fora, acaba valendo muito mais ir pelo clube médio, né? Porque você acaba já tendo tudo incluso e é uma experiência super legal, né? Então, mesmo assim, acho que vale super a pena ir, se divertir, passar as férias e Com certeza. muito. Com certeza. E até assim, falando até dessa questão do que tem incluído, né? Então, acho que a grande dúvida seria com relação à questão das aulas, né, de esqui, que o Clube Med inclui as aulas de esqui. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que funciona, como é que funcionava as aulas das crianças, né, os horários, né, era todo dia, como é que era a questão dos níveis, como é que era feito isso, Carol? Então, quando todo domingo é uma data de inscrição, né? Que os hóspedes chegam no hotel. Então, a gente faz toda a inscrição da criança e dos adultos, inclusive. Acho que em questão das aulas dos esquis, vai ser mais ou menos o mesmo esquema, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, você vai e fala se você é iniciante, se caso você já fez esqui, ou qual nível de esqui você se encaixa. E o primeiro dia de aula é uma aula teste. O esqui ele vai ter todo dia, de segunda a sexta tem os grupos, aulas em grupos, que é o que está incluído no pacote, né? Então, você aprende de segunda-feira até a sexta-feira, você faz essas aulas em grupos. Então, tem grupos de iniciante, intermediários e avançados, né? Caso o professor veja que você se desenvolveu rápido ou que você precisava estar em um outro grupo, você é modificado. Eles tomam super cuidado em questão disso para você não entrar num grupo errado, né? Em questão de segurança também. E em questão das crianças, as aulas são, na verdade, crianças e adultos têm aula de manhã e à tarde. Então, no miniclube, as crianças são entregues para nós, né? Os monitores. A gente é responsável por levar as crianças até os instrutores de esqui. Até tem alguns locais, umas pistas de iniciante que nós acompanhamos as crianças, até para caso caia, a gente ajuda a levantar e tudo mais, principalmente para os iniciantes, né? Que brasileiro normalmente vai com o nível iniciante, que acaba nunca tendo feito e tudo mais. Mas então eles chegam, vão para o esqui, tem aula de manhã e depois tem uma pausa para o almoço.
Após o Uhum. almoço, assim, questão é 1 hora de gestão, aí tem as aulas da tarde, né? Acabando as aulas da tarde, a gente sai com as crianças, pega as crianças com os instrutores e leva elas para um lanchinho da tarde, tem uma brincadeira e a pausa do mini clube, né? À noite a gente Uhum. volta, janta com as crianças e tem brincadeiras, jogos ou shows no horário noturno para se divertir. Assim, tem questão, em questão de lazer e entretenimento, o Clube Med não falta com nada, ele é super Completo, né? isso. E como é que seria esse horário, né? Vamos falar como é que horas mais ou menos começa de manhã? Até mesmo é legal também a gente colocar, e isso foi uma coisa até que eu vivenciei, né? Quando eu estive esse ano, a minha filha passou mal no primeiro dia. Sim. Então, na verdade, a gente não participou da aula em grupo no primeiro dia. Né? A gente só começou, né, a esquiar, só começou a entrar no esquema no dia seguinte, né, na terça-feira. Porque no domingo, quando você chega, você vai ver a questão dos equipamentos, né? Os equipamentos eles não estão inclusos, então você fecha, né? Normalmente você fecha antes, né? Ou então você pode fechar lá no Clube Med. Mas você vai experimentar o equipamento, vai ver, né, se está tudo certo, vai colocar no seu locker, né? Vai entregar para o pessoal também do miniclube, né? Que você já deixa o equipamento das crianças com o miniclube, né? É Isso. legal, assim, até saber sobre isso. E aí, assim, eu queria saber, a gente não teve esse primeiro contato, esse primeiro dia, né? Mas é fundamental, né, que se vá nesse primeiro dia, por conta até dessa primeira aula, onde até vai nivelar as crianças. Por mais que você responda o questionário, é claro que o professor ele vai ver o desenvolvimento da criança, né? Então, eles têm, no Clube Med, eles têm uma escola de esqui, né? Isso, Que é uma parceria, né, que eles isso. fazem. Então, Uhum. é assim, na verdade, o domingo, né, que é normalmente quando os GMs chegam, é reservado mais para essa parte de inscrição, separar material, provar, ver se está tudo certo. Tem até o check-in antecipado, então caso vocês faz esse check-in pelo site, o material já vai estar no seu locker ali, tudo separadinho. Então, essa parte de só separar os esquis das crianças, levar para o mini clube, porque sempre, toda manhã, somos nós que ajudamos as crianças a se trocar, pôr a calça, casaco, luva, né? Todas as proteções necessárias, porque sem luva, sem capacete, sem óculos, não dá para ir esquiar, né? Então, tem que ter essa parte da segurança. E então, as aulas começam por volta de umas 9 da manhã, então dá tempo de tomar café. E as aulas começam. As aulas das crianças sempre começam um pouquinho antes das aulas dos adultos, até por conta de organização, para os pais conseguirem levar as crianças até o mini clube, para depois ir esquiar, né? E também acaba por volta do mesmo horário. Então, quando os pais estão voltando da montanha, eles já conseguem ter o contato com a criança, se eles não, se para almoçar junto ou para buscar, enfim, independente se a criança não vai ficar com o mini clube ou vai, eles conseguem se organizar bem nos horários, né? Então, você comentou que o equipamento, né, ele não está incluso, então tem essa, já, enfim, vai incluso você adiciona no pacote, né, na hora da reserva e tudo mais, mas, então, já fica lá separado e você tem que provar, ver se dá certo, se tá confortável, né, porque é super importante por conta de dores e machucados. Então, tem que ser um equipamento confortável. Então, é super importante. Mas, E é possível, até você falando sobre isso, né, a questão do conforto e tudo, é possível, durante a semana, trocar esse equipamento? Por exemplo, a criança experimentou na hora, estava tudo certo, mas chegou depois, né, tá incomodando, né, porque a gente sabe, né, não é uma coisa que a gente está acostumado, né, até a pisada, né, diferente, né, com o esqui. sim. Você faz o teste, caso você vá para aula e acha que está desconfortável, assim, também os professores, eles já têm tanta experiência que às vezes até eles de olharem já sabem se o equipamento está adequado ou não para você.
E até eles mesmos pedem para você trocar por um esqui maior, um esqui menor, uma bota que fique mais confortável, para poder adequar, né? E Uhum. você pode sim trocar durante a semana. Tem lá a lojinha do esqui que fica liberada para todo mundo para poder pegar, trocar. E se caso falte alguma coisa, também não tem problema. Eles estão sempre lá para te ajudar e conseguir você conseguir esquiar e aproveitar ao máximo, né? Uhum, com certeza. Bom, aí o horário do miniclube, ele, na verdade, eles funcionam no almoço, né? Os GOs almoçam com as crianças, né? A Sim, pausa, ela só é realmente no final da tarde, né? Para depois retornar para o jantar, já onde tá. vocês jantam também com as crianças, né? E aí tem aquele horário até ali do show e tudo, né? Funciona até que horas, mais ou menos, Carol? Só para a gente... O miniclube fica até às 10 e depois das 10 tem a parte dos shows noturnos, que é mais a parte Uhum. familiar, né? Onde as crianças já estão com os pais. Daí, desculpa, você até perguntou, eu esqueci de te responder, que sim, seria interessante se as crianças fossem sim no primeiro dia do esqui, porque é onde eles adequam o nível e vê se tá tudo certo. Mas no caso da Sofia, né, que ela perdeu o primeiro dia. Caso ela vá no segundo dia, os professores ainda conseguem sim adequar ela no nível certo. Caso ela fique no nível iniciante, não tem problema nenhum, ou caso avance para outros níveis, né? Uhum. Na parte infantil, são vários níveis de esqui, então eles tentam separar por grupos bem específicos. Às vezes, o iniciante é dividido em 2, 3 grupos, por alguém tem mais dificuldade ou não. Então, conforme vai passando a semana, você tem a opção de ir para outras pistas, de subir de nível, tem a pista que eles chamam de pista do pirata, né? Que é a pista mais fácil, onde Uhum. têm. Porque quando eles começam num jardinzinho, né? Que é uma coisa meio plana, algumas descidinhas, mas uma coisa bem simples para ver o desempenho da criança. Depois eles conseguem ir para outros níveis, fazer pistas mais inclinadas, vai depender mesmo do desempenho e como funciona e como vai funcionar durante a semana. Legal. E uma coisa também que é legal da gente falar, até mesmo existe também a possibilidade, né, que foi até o que aconteceu comigo, como a gente não participou do primeiro dia, né, eu peguei aula particular, né, Isso. até assim, fiquei muito amiga do professor, né, o Tchomin, ele acompanha a gente aqui no Instagram, né, cara maravilhoso, né, teve uma super paciência com a gente, e ele dá aula também para as crianças, né, eles aproveitam até, ele até me contou que eles têm aula de De português. São português. franceses, né? Sim. Escola francesa, né? De esqui, né? Uma das melhores. E eles têm aula de português lá na temporada pela quantidade de brasileiros que se tem. Então, muitos falam português e até a preferência, às vezes, quando você contrata uma aula particular, é por esses professores que falam, que dominam, né, o português, para que você possa até ficar mais tranquila, vamos dizer assim, e poder aprender, né? Porque Que quando você está muita. tendo uma aula particular, eu acho que tem a necessidade de você saber algumas coisas específicas, né, do idioma e tudo, para você poder aprender melhor. E aí, você consegue passar, quando você faz uma aula particular, né, claro que é por sua conta, você consegue mudar de nível, né? Porque é claro que a aula particular, diferente da aula de grupo, né, você consegue avançar um pouco. E foi o que aconteceu com a minha filha. Ela avançou um pouco porque, na verdade, como ela perdeu o primeiro dia, né, aí a gente conseguiu avançar aí um pouquinho para ela poder pegar uma turma já mais adiante. Isso, e o legal também da aula particular é que você consegue fazer a família inteira, né? Uhum. Consegue fazer em 2 pessoas, por exemplo, no caso foi você e a Sofia, então vocês conseguiam fazer tranquilamente as duas juntas. A, a vantagem realmente da aula particular é que tem muito mais professor que fala português, porque normalmente as aulas em grupo, que são dadas tanto para as crianças, que é o que está incluso no pacote do Clube Med, os professores são franceses, eles falam o básico, assim, então consegue falar freia, ou, sabe, instruções básicas em português para também a criança entender, né? E assim, criança é uma parte super
para entender é super mais fácil, né? Então, Uhum. às vezes só do amiguinho tá fazendo ali do lado, ela já consegue pegar o esquema e já consegue fazer esse desenvolvimento mais rápido também. Mas as aulas particulares são bem legais e com certeza o seu desenvolvimento vai ser bem maior. E é legal também que eles no final, né, da semana, eles ganham a medalhinha, né, do nível, né, que eles chegaram, né, e aí quando você optar por uma próxima vez num világio de neve, você já tem o seu certificado, né, você já tem, além da medalhinha, né, que você compra, no caso, a medalhinha, mas você tem o seu certificado para que a criança possa já ir para uma fase acima daquela que ela esteve, né, essa semana, né? O legal é que todo o Clube Med eles funcionam com os mesmos níveis. Então, caso você, por exemplo, vá para Vamorel, faça essa semana de curso de aulas de esqui. Depois, se você for passar as férias em outro Clube Med, você consegue fazer isso que você falou mesmo. Então, eles recebem uma medalhinha, já tem um nível deles. E assim, a aula de esqui, ela acaba sendo opcional, né? Então, claro que a criança que vai ganhar é a criança que fez todas as aulas, que participou, que teve o desenvolvimento, mesmo no caso do iniciante, se ficou, manteve o mesmo nível, não tem problema nenhum, os professores ajudam, mas com certeza, se você participou, se teve a vontade, se divertiu ali, você vai ganhar e na próxima vez você vai conseguir passar de nível também, não tem problema nenhum. Legal. E deixa eu te perguntar, assim, vários villages, né, inclusive Valmorel tem, o Petit Club, né, que são para crianças menores, né, que seriam crianças de até 3 anos, não é isso? Isso. De 2 a... Tem o Baby Club, né, no caso do Valmorel tem Baby, depois o Petit e o Mini Club, né, Isso. então... No caso do Petit, eles já podem fazer uma aulinha, né, de esqui, é paga, não é incluso, né, é paga por fora, é o que a gente chama de prazeres na neve, né, Sim. e ele já tem uma aulinha mesmo. Eu vou colocar depois nos stories alguns vídeos que eu fiz, e com crianças bem pequenas, crianças de 3 aninhos, e é uma graça, né? Sim, é super legal porque, assim, se eu não me engano, o Petit Club, ele é 2, 3 anos, mas você pode fazer isso que a partir dos 3 anos. As crianças de 2 anos, elas ficam com os monitores, tem várias atividades na sala, pinturas, danças, vários brinquedos, então eles ficam com essa parte. E crianças a partir de 3 anos têm sim esse contato, né, de já colocar o esqui no pé. E até os franceses, né, que vão sempre, tem criança de 4, 5 anos que já é o nível, já vai na montanha mais alta E é, assim, super legal, né, ver as criancinhas bem pequenininhas já esquiando, bem legal. É que já, na verdade, é o costume já deles, né? A gente não tem esse costume, enfim, né? O que mais a gente tem próximo aqui é a América do Sul, né? No caso, o Chile, né? A área ali da Argentina, mas né? naquele período específico e realmente eles têm aí, né? Uma gama maior, né? E o acesso muito mais fácil que a gente tem. Né? Então, para eles é muito mais fácil e às vezes a criança já começa a esquiar desde cedo, né? Então você vê realmente um desenvolvimento muito rápido. Mas o brasileiro também, ele pega muito fácil, acho que o brasileiro, eu acho que tudo que ele pega para fazer, ele pega e faz, né? E vamos dizer assim. O objetivo vai lá e faz, né? Com certeza. E aí eu queria que você falasse, assim, fora a questão do esqui, né, a criança tem atividade no miniclube, né, meu filho não quer esquiar, né, vocês ficam no miniclube, tem atividades, eu queria que você falasse também, tem um show miniclube que é muito legal, a gente vai colocar nos stories também, né, então, assim, a criançada adora e nós pais a gente fica babando, né, então eu queria que você falasse também. Então, é uma tradição do Clube Med, o Mini Clube Show. Então, em qualquer Clube Med que vocês forem que tiver Mini Clube, vai ter o show Mini Clube. Então, é normalmente no final da semana, né, que vocês passaram no hotel,
as crianças ensaiam uma dancinha e fazem um show para o hotel assistir, para os pais assistirem, os familiares. E além do show, durante a semana tem muita atividade. Caso a criança não queira ir para o esqui, ela fica assim com os monitores dentro da sala. Tem brincadeiras, tem diversos brinquedos, faz diversos tipos de pinturas, desenvolvimento, né? Essa parte motora também. Então, pinturas, danças, essa parte do lazer é super incluída. Caso a criança não queira esquiar, não tem problema nenhum. Tem sempre alguém para ficar lá com ela. Além disso, todo dia, depois do lanchinho da tarde, antes da pausa do mini clube, tem um jogo grande, então, que às vezes é o Mr. Balloons, onde as crianças têm contato também com a parte lúdica, né? E contar de histórias e tudo mais. E à noite, depois do jantar, sempre tem alguma brincadeira grande ou festa na piscina, que também é super legal. Que às vezes a gente acha que só porque tá no inverno, né, não pode colocar o biquíni na mala, mas tem que colocar sim a roupa de banho. Tem sauna, piscina. Então as crianças fazem festa na piscina, também tem brincadeiras no palco e, enfim, são diversas brincadeiras. Às vezes elas assistem um show de pirata ou fazem algum desafio, algum challenge, é super legal. Então tem sim. E é ótimo. A gente esteve na piscina, né? A piscina maravilhosa, né? Realmente você vê, ela é de vidro, né? E você vê a neve lá fora e você está num ambiente de piscina. É muito legal, né? Essa experiência. Mesmo, é super quentinha, super bonito também. Então vale super a pena. Tem que sim ter a roupa de banho na mala, porque vale super a pena. Com certeza. E aí eu queria que você falasse assim, um pouco do Village Valmorel, assim, você tem ali coisas próximas, você tem lojinha, farmácia, né? Como é que funciona assim, a questão do Village, né? Como é que você se desloca ali também? Então, tem. O Világio, ele fica na montanha, né? Ele fica no topo de uma montanha. E tem um centrinho próximo. Então, tem um ônibus que é gratuito, que passa por toda a vila de Valmorel. Então, ele vai desde baixo da montanha até o topo, que é o clube. E depois ele faz o caminho ao contrário, né? Então, tem um centrinho, que são 2 ruas extensas, né? Que tem farmácia, mercado, lojinhas, restaurantes, até tem uma parte infantil lá, caso as crianças queiram brincar na neve, de esquibunda e comprar os trenozinhos. Tem muitas atividades e às vezes se você quer jantar ou fazer alguma coisa diferente também, tem diversas coisas também, levar comida pro hotel, enfim, tem de tudo, você pode ir lá, tem a farmácia também, caso precise de alguma coisa, tem sim, e é super perto, super fácil, são só dois stops, né, o ônibus passa super pertinho do hotel, 5 minutinhos de ônibus você já tá lá, e voltando também é super rápido, o ônibus passa toda hora, né? Então, tem um horário, né? Você pega na recepção. Então, é super fácil de se deslocar por ali. Então, é bem legal. Tem bastante coisa para fazer. Que ótimo. E assim, eu queria saber com você também, porque assim, as pessoas acham que vou para um Village de neve. Eu só vou ter para esquiar, né? Não tem mais nada para fazer sem ser esquiar. E não é bem assim, né? A gente eu fiz um passeio muito legal, e você também, a gente até inclusive colocou a sua experiência, né? Que foi muito legal, que eu queria que você contasse pra gente. Então tem coisas para fazer sem ser basicamente o esqui. É claro que atividades na neve, mas são coisas também muito diferentes. E eu queria que você contasse pra gente. Então, é a mesma empresa, né, que faz parceria com o esqui, com os instrutores de esqui, eles têm vários tipos de atividades. Então, tem para família montar um iglu, visitar, entrar dentro do iglu, que eu acho super legal, né? Principalmente a gente que não tem muito contato com a neve, nunca viu, é super legal de fazer. Tem também uma parte de trenó, que você desce como se fosse um minhocão, assim, com várias pessoas pela montanha. Tem o que eu fiz, né, que foi o parapente, que é como se fosse uma asa delta. Então, você vai com um instrutor com os esquis no pé, começa a descer a montanha
e aí você voa, né? Então você vê toda a cidade de cima. É super bonito, é frio, mas vale a pena, porque ver aquele vento batendo na cara, ver a cidade de cima, é super legal, vale super a pena de fazer. É um passeio que não é caro, eu não achei caro, e vale a pena fazer sim. Além disso, tem o que você fez, né, Dani? Que foi o passeio com os cachorros. Então, você senta ali no trenózinho, né? E os cachorros, os huskies, te levam pela montanha para passear. Que, nossa, as crianças amam, é super legal, né? Acho que É aí muito, você é um consegue contar um sonho. pouquinho mais. Você que foi e se divertiu lá com a Sofia. É um sonho, é um sonho. Mas eu até queria saber com você, desse seu passeio que você fez, até o que eu queria ter feito, né? Minha filha queria fazer e ela poderia ter feito, porque eu acho que o limite, pode criança, né? Acho que eu não lembro a partir de que idade, mas acho que era a questão do peso, acho que tudo era em função do peso, nem era a questão da idade da criança. E ela poderia ter feito. Ela queria fazer, só que realmente o tempo não estava legal, você depende de um tempo bom, né, para fazer esse tipo de Sim. passeio. Vai A depender questão do do vento vento também, também, né, a questão do vento, porque é um paraquedas, então você tem que ter a ajuda do vento, sem vento realmente não dá. E o que assim, foi passado é que você não precisava esquiar, né? Porque como você vai com o instrutor, né? Sim. Você vai com o instrutor te segurando o tempo todo. Quer dizer, você vai descer, né, para pegar o impulso e vai subir, né, o paraquedas, mas você não precisa ser um profissional de esqui, né? Não precisa ser profissional de esqui, porque é questão, acho que de 10 segundos que você desce assim um pouquinho na montanha e você já pega o embalo para subir. O instrutor tá anexado em você, ele tá aqui do seu lado, então não tem problema nenhum, até porque ele também tá com um esqui no pé e ele até vai, por exemplo, o seu esqui vai aqui e o dele vai fechando o seu esqui, né? Então não tem nem como você desequilibrar assim. É só ter uma noção básica, assim, até qualquer iniciante consegue fazer o passeio sim, não tem problema nenhum. E é uma experiência única, né, Carol? É, Acho que realmente, assim, é algo muito diferente, muito inusitado, né? Então, eu gosto muito dessas coisas, das experiências, né? Então, eu gosto de sair do lugar comum, né? E eu acho que essa experiência que você teve é muito legal. A experiência que eu tive também, essa do cachorro que você mencionou, também é algo, assim, muito diferente, né? São cachorros próprios, né, de lugar de neve. Então, são huskies, tem outras raças também, né, mas são cachorros que vivem nessa atmosfera, né, de montanha e tudo. E eles vão puxando, a gente entra, né, fica ali, né, coberta ali no trenó, e eles vão puxando, e é algo assim fantástico, coisa que a gente fantástico. só vê em filme, né? E aí tem a oportunidade de estar fazendo. Então, acho que é super legal mesmo. E até os Você se cachorros, sente eles são realmente no preparados filme. para isso, né? Então, não tem nenhum. Sim. Lembrando que não tem nenhum tipo de não vai prejudicar o cachorro e nem nada do tipo. Eles são todos treinados, preparados e é super normal, né? Até da cultura deles, dos cachorros levarem mesmo. Então, acho que isso é super legal, né? Porque, na verdade, como você falou, eles são já adaptados, né, a esse Sim, ambiente e eles também fazem a questão de levar alimentos, né, de tudo isso. Então, assim, é um tipo de passeio, né, que se tem lá. Tem outros também, né, outros vilagens também. Eu tive passageiro que fez em Pragelato, né, depois a Ana vai conversar com a gente aqui, eu não sei se lá em Les Arcs também deve ter. Mas eles estão acostumados com aquilo ali, não é algo que eles estão sendo maltratados, né? Porque as pessoas não. logo pensam nessa situação, entendeu? Não. E uma coisa legal também é caso, por exemplo, se você não esteja afim de fazer esqui ou não queira, em caso de idosos, se não quiser fazer esqui, tem também as caminhadas na neve, né? Que você tem o equipamento, os sticks para você caminhar na neve mesmo, ver a vista. Você pode sim subir no topo da montanha sem esqui. Eu mesma fiz isso no meu primeiro dia.
subir até o topo para ver a vista, super bonito. Lá em cima tem o sol, é quentinho também, você quer tirar os casacos. Então, vale super a pena, não só pelo clube, mas a vista, toda a experiência em si. Nossa, é muito legal mesmo. Legal. E o Clube Med, assim, é legal a gente também até lembrar que o Clube Med, ele tem incluso o ski lift, né? Então, você tem acesso, né? Isso até que você falou, você pode subir, né? Mesmo que não seja para esquiar, você tem o passe, né? Que você sobe até a montanha, né? Eu também subi no último dia, a gente chegou a pegar até um período da montanha fechada, né? Pegamos 2 dias, isso também pode ocorrer, né? A montanha estava fechada por questões de avalanche e tudo. E aí nós tivemos lá no último dia, nós fomos até lá em cima e estava nevando muito, muito. Depois até eu vou colocar um vídeo, porque é até engraçado, né? Eu não fui preparada, né? Cheguei lá em cima, era neve e mais neve, né? Então foi até engraçado a nossa situação. E lembrando também que além do esqui tem sempre o snow também, né? Então para as crianças também, caso queira fazer o snowboard, pode fazer, tem os cursos também. Tanto aula particular como já incluso no pacote do Clube Med, nas aulas em grupo. Então, é que às vezes a procura é menor, né? Mas sempre também tá incluso ali. Então, caso você queira preferência pelo snowboard do que pelo esqui, também tá incluso no pacote. Legal. Bom, Carol, a gente já tá, olha, já até passei um pouquinho do tempo. A Ana já está aqui assistindo a gente, já até respondeu ali sobre alguma coisa que a gente falou do cachorro, né? Acho que dos passeios, né? Que eu falei que ela, de repente, iria comentar, né? Sobre Les Arcs, né? Que ela teve na última temporada. Então, assim, eu queria te agradecer muito. Eu queria só que você terminasse, de repente, contando alguma experiência que você tenha engraçada, alguma coisa que você, assim, se recorda e queira contar pra gente. Olha, criança é tudo de bom, né? Então, assim, é muito bom ver o desenvolvimento delas. Assim, às vezes elas chegam super tímidas e no final da semana tá super aberta e participa dos shows e tem todos os shows sistemáticos, então é muito legal. Mas, assim, até quando a criança não vai esquiar, né? Que ela fica mais tempo com a gente no mini clube, então dá pra gente ter um pouco mais de contato e dança e se diverte. Então, acho que é isso que é o importante. As crianças se divertirem e estar sempre seguras, né? Os pais poderem esquiar tranquilamente, sabendo que vai ter alguém ali cuidando do filho deles. Com certeza. E acaba realmente, eu fui GO, né? GO Mini Clube, e acaba a gente se afeiçoando muito às crianças, né? E recebendo cartinhas. A gente tem um GO também que tá assistindo aqui, que é o Patrick. Eu não sei se você chegou a conhecer. O Patrick vai estar em Trancoso, né? A gente vai em outubro para Trancoso, ele vai estar lá. Ele está aqui assistindo. Minha filha também ficou apaixonada por ele, assim como você, né? Então é muito legal, né? É uma semana, mas é uma semana intensa. Então, assim, realmente as crianças ficam, né, afeiçoadas, até mesmo porque é aquele GO que fala português, é aquele GO, né, que tem o mesmo idioma que ela. Então, isso é muito legal. É verdade, sim. Mas muito obrigada, Dani, por me convidar, por participar, poder contar a minha experiência. E espero te encontrar em muitos outros Clube Med por aí. Com certeza, meu amor, com certeza. Muito obrigada aí pela sua participação, né? Contar pra gente um pouquinho de como funciona, né? O Vamos Réu, né? O Village que você teve essa experiência. E a gente vai continuar aí. Tem muito mais coisa, né? Que em meia hora não dá pra falar tudo, mas tem que ir, tem que curtir, tem muita coisa legal, lazer, entretenimento, tudo. O Clube Med é sensacional. Isso aí. Um beijo grande, meu amor. Beijo. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Dani. Obrigada. Bom, como a gente já passou do tempo, né, da live, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar, vou começar uma nova, para poder a gente não perder nenhum tempinho junto com a Ana, né, que vai contar pra gente também da experiência dela de neve, a experiência de Les Arcs, de outros que ela já teve também, né, na área de relações públicas, enfim, outras áreas. Então, para a gente não perder nenhum minutinho,
A gente vai sair e volta, mas eu espero que vocês fiquem aí para assistir a gente, tá? Não saem daí, eu vou voltar.